Bom dia a todos, mais uma edição do Diálogo na Web. Hoje o tema é a ordem global e os direitos humanos. Temos aqui para debater esse tema a Flávia Piovesan, que é procuradora licenciada do Estado de São Paulo, professora da PUC e representa o Brasil na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Ao lado esquerdo da Flávia, Demetrio Magnoli, que dispensa apresentações, tamanha a notoriedade que ele adquiriu meritoriamente nos últimos anos como comentarista de política internacional da Globo News, colunista do jornal A Folha de São Paulo. Eu começo não sem antes dizer que as pessoas podem participar dessa nossa conversa, seja pela nossa página no Facebook, seja pelo e-mail ao vivo, @fundaçãofhc.org.br, fundação sem cedilha e sem acento. Estamos hoje fazendo essa conversa em parceria com o Quebrando o Tabu. Para dar o pontapé inicial da nossa conversa, eu me remeteria aqui ao discurso de posse do chanceler Ernesto Araújo, em que ele basicamente, ele não fala de direitos humanos, né, em nenhum momento nesse seu discurso de posse. Mas ele ali estabelece uma oposição entre a pátria e a ordem global. A pátria é o espaço do exercício da liberdade e, diz ele, do amor. E a ordem global é o espaço da opressão. E o papel do Itamaraty, na sua gestão, seria o de libertar o Brasil dessa ordem global opressiva, para que o Brasil voltasse a ser o que é. Ele não menciona o tema dos direitos humanos, mas o tema dos direitos humanos é um tema central da ordem global que se edificou a partir da Segunda Guerra Mundial. O ponto de partida desta longa história é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. E a partir dali se desdobraram uma série de convenções que, no âmbito dos direitos humanos, cobre temas específicos. Mulher, minorias, genocídio, racismo e por aí vai. Começo pelo Demetrio, pedindo licença à Flávia, para me valer de uma frase da qual ele se utiliza num excelente site que criou na internet, 1948. Eu acho que esse é o nome, por favor, me corrija. 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em que, na apresentação do site, ele retoma uma frase do ex-ministro Celso Laffer, que diz: o consenso em torno da declaração sempre foi um consenso frágil, no plano internacional. Então, antes de chegar na questão sobre se esse consenso eventualmente estaria se fragilizando também no Brasil, eu pergunto para você, Demetrio, há sinais de fragilização preocupante deste consenso, que nunca foi de fato um consenso em torno dos princípios da Declaração de 1948? Há sinais muito fortes. Ele nunca foi um consenso forte porque uma série de estados, no mundo árabe, no mundo comunista, né, tinham uma adesão puramente verbal à Declaração Universal e resistências fortes a ela, algumas inclusive declaradas. Mas ele era um consenso bastante sólido do ponto de vista daquilo que se chamou Ocidente durante a Guerra Fria, né? O atual movimento nacionalista, ou neonacionalista, de inspiração populista, que tem entre os seus principais arautos Donald Trump nos Estados Unidos, os partidos da direita nacionalista na Europa e o governo Bolsonaro no Brasil, né, eles se rebelam contra a ordem internacional criada no pós-guerra, em grande parte, por liderança dos Estados Unidos. Então, a revolta do neonacionalismo, que tem em Trump o seu centro, é uma revolta contra aquela ordem
criada pelos Estados Unidos, ou liderada pelos Estados Unidos, que teve entre as suas iniciativas importantes a Declaração Universal de 1948. Então, o consenso se fragiliza porque a ordem internacional do pós-guerra se fragiliza. Eles se levantam contra o que eles chamam de globalismo. Não é? Os nacionalistas supostamente estão numa guerra contra o globalismo, contra um inexistente, mas na cabeça deles existe, contra um inexistente governo mundial formado por instituições multilaterais, né, que, em associação, a ideia é maluca, em associação com o marxismo cultural e com a China, oprimiriam os povos. Eu não vou nem discutir a lógica desse tipo de delírio, né? Mas esse tipo de delírio é a base do discurso de Ernesto Araújo na posse no Itamaraty, que você citou, e vamos dizer, a doutrina compartilhada pelos neonacionalistas. Essa doutrina tende ao autoritarismo, né? Aliás, o populismo em geral, tende ao autoritarismo. O populismo é o grande inimigo interno da democracia, porque ele surge dentro da democracia e provoca uma erosão na democracia e uma erosão nos direitos humanos. Nós estamos assistindo isso claramente em vários países europeus. Tem países europeus como a Hungria que estão em conflito direto com a União Europeia por violarem regras da democracia, da separação de poderes, né? É o caso do governo de Viktor Orbán, e nós temos, em geral, uma depreciação dos direitos inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Uma onda de xenofobia junto com o nacionalismo. Nós vamos assistir isso, já estamos assistindo no plano mais verbal do que real, do ponto de vista do governo brasileiro, mas nós vamos assistir as consequências disso no Brasil também. Flávia, a menos que você se sinta absolutamente à vontade para acrescentar elementos ao que disse o Demetrio. Se você discordar dele, também manifeste a sua discordância. Mas, especificando um pouco mais essa discussão, o panorama traçado aqui pelo Demetrio, onde estão os sinais concretos de erosão desta ordem internacional no vasto campo dos direitos humanos? E aí, acho que vale a pena também você incorporar a essa discussão a OEA, né? Organização na qual você hoje tem presença na Comissão de Direitos Humanos. Há sinais no plano global, quais sinais são esses? E há sinais também, digamos, nas Américas? Sem dúvida, eu concordo com o que disse o Demetrio, e do meu lugar, como integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Sérgio, eu identifico 3 desafios estruturais na região, olhando para o prisma regional, e 3 desafios emergentes. Os estruturais, que nós sabemos, é a desigualdade extrema da região, a região mais desigual do planeta, uma desigualdade etnizada e feminizada, a violência epidêmica, alcançamos patamares aí extremamente preocupantes, tomando indicador de assassinatos por 100 mil, e o chamado Rule of Law, todos os desafios da institucionalidade democrática. Eu diria que esses são os 3 desafios estruturantes da nossa região, e agora somam-se mais 3. Um deles é a militarização crescente na região. Tivemos na sessão de trabalho em Washington, em dezembro, a pedido de ONGs regionais, uma audiência regional sobre a militarização na região, não somente Brasil, México e outras geografias, o protagonismo militar, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, seja com relação, por exemplo, ao judiciário, extensão, ampliação da jurisdição militar para tratar de outros crimes que transcendem crimes de natureza militar, que tem a ver com a hierarquia, a disciplina e tudo mais. Então, esse é um desafio emergente na região. O desafio dos grupos religiosos conservadores cada vez mais protagônicos. Eu tenho a honra de ser a relatora para os direitos das pessoas LGBTI nas Américas,
e vejo cada vez mais na Assembleia Geral uma voz presente desses grupos que estão contando com financiamento, com uma articulação, por exemplo, que buscam abolir a chamada ideologia de gênero, que entendem que direitos das pessoas LGBTI afrontam a liberdade religiosa. E temos um terceiro movimento, que é o ultranacionalismo, populismo de direita na região. E aí eu concordo plenamente com Demétrio, olhando para o prisma global. Até para cá eu fiquei imaginando e refletindo sobre os localismos. E na minha avaliação e na experiência da OEA, eu diria que há 3 localismos diferentes. Acho que há o localismo xenófobo, protecionista, da era Trump, America First, Áustria First, ou seja, a ideia de refundar a soberania, de entender que é necessário um patriotismo, afastando a manipulação dos organismos internacionais, mas muito uma vertente protecionista. Se nós tomarmos o caso brasileiro, eu vejo que há um localismo paroquialista e também pautado muito nos valores religiosos. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, o discurso próprio do chanceler aponta isso. E aí eu lembro, nosso querido amigo Celso Laffer publicou um excelente texto sobre a laicidade estatal, lembrando quão importante é ela para uma arena de tolerância, de respeito das verdades contrapostas, que as religiões trabalham com dogmas e com verdades. E o localismo que nós vemos muito na região, que eu diria despótico, porque em nome do localismo, da soberania, busca acobertar graves violações de direitos humanos. Eu dou 3 exemplos. Venezuela, que não permite o ingresso da Comissão Interamericana, já pedimos insistentemente visita em loco, nos é negada. Nicarágua, em que a comissão foi expulsa, nós tínhamos um trabalho na Nicarágua, tínhamos um grupo que estava monitorando a situação em Manágua. Dia 22 de dezembro, nos convidaram a nos retirarmos da Nicarágua, de Manágua. E a situação, Guatemala também, quando expulsa um grupo da ONU, uma comissão da ONU que buscava monitorar a corrupção. Ou seja, esse localismo que busca acobertar graves violações, entendendo que o papel da comissão poderia representar, vamos dizer, uma intervenção do império. Nós somos o braço do imperialismo nessa questão. Então, eu me somo ao Demétrio com a perspectiva mais regional. Interessante o seu comentário, inclusive porque ele permite mostrar que a violação de direitos humanos não é exclusividade de regimes deste ou daquele naipe. Você mencionou regimes que, digamos, na classificação mais tradicional, se encaixam à esquerda e se encaixam à direita, violações sistemáticas de direitos humanos em ambos os casos, a mesma atitude de rechaço do monitoramento internacional. Agora, Demétrio, quais são as causas de fundo da revolta nativista? O que explica o fato que, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, digamos, o que parecia uma tendência de convergência em torno de certos valores universais, parece ter entrado em retrocesso? Eu acho que isso está diretamente ligado à crise financeira dos anos 2010, né? Se manifesta com mais força a partir de 2010, 2011, 2012, né? Depois do colapso de 2008, porque isso gera uma série de possibilidades eleitorais para correntes nacionalistas. Uma parte importante da classe média e dos trabalhadores nos Estados Unidos e na Europa perderam vamos dizer, a partir dos anos 2000, com o superciclo de commodities, com aquilo que eu chamo de globalização chinesa, né? Enquanto na Ásia principalmente, mas também na América Latina, houve uma redução importante da pobreza, nos países centrais do Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, houve uma estagnação e mesmo perda importante de renda de partes importantes da classe média e dos trabalhadores. E esse é a base social e a base eleitoral sobre a qual se articulam os movimentos neonacionalistas. Donald Trump venceu as eleições não no voto popular,
mas no colégio eleitoral, procurando as bases sociais dos brancos pobres ou dos trabalhadores brancos do meio oeste americano, que são órfãos da globalização, foram perdedores da globalização. Os movimentos nacionalistas na Europa procuram essa mesma base social, né, que antigamente foi, em grande parte da Europa, a base social dos partidos comunistas, em vários países, claramente na França, por exemplo. E em torno disso articulam um discurso organizado em torno do medo. O medo do exterior, o medo da competição chinesa, o medo do imigrante mexicano, o medo do imigrante muçulmano, no caso da Europa. Então, a articulação de todos os medos. Eles recuperam a ideia de nação. E aí eu queria entrar numa discussão mais complexa, se quiser depois a gente continua, mas o discurso dos direitos humanos, principalmente o discurso dos direitos humanos 2.0, vou explicar o que é isso, ele tem uma fragilidade. E eles se aproveitam dessa fragilidade para falar de nação. Veja, qual é o discurso comum dos nacionalistas populistas? É o discurso, o hino, a bandeira e Deus. Deus, o hino e a bandeira, e nós estamos vendo o governo brasileiro falar bastante disso, nos remetem a um tipo de igualdade. Todos somos filhos de Deus, todos somos cidadãos nacionais e, portanto, honramos a bandeira e honramos o hino. O problema do discurso dos direitos humanos é que, num certo ponto histórico, a partir dos anos 80 principalmente, ele deixa de ser um discurso concentrado na ideia de igualdade e de universalidade. E ele passa a ser um discurso baseado na ideia da diferença, do diferencialismo étnico, o diferencialismo racial, o diferencialismo de gênero. E quando o discurso dos direitos humanos abandona a ideia da igualdade perante a lei, que é a sua origem, e passa a ser um discurso diferencialista, etnicista, ele abre um espaço imenso para os inimigos dos direitos humanos aparecerem como defensores da igualdade. Então, os nacionalistas, eles aparecem no discurso perante o eleitorado como defensores da igualdade. A igualdade perante Deus, a igualdade perante o hino, a igualdade perante a bandeira, a igualdade perante a lei. Enquanto os defensores dos direitos humanos, capturados na armadilha do diferencialismo, passam a ser os defensores da diferença, da desigualdade perante a lei. Então, nós temos um problema que é o discurso dos direitos humanos precisa rever a si mesmo e reconhecer que ele tem um calcanhar de Aquiles que é aproveitado pelos inimigos dos direitos humanos. Flávio, você concorda com o argumento do Demétrio, digamos, de que o fato de que os direitos humanos passaram a trabalhar com temas de identidade, de certos grupos específicos, criou uma vulnerabilidade para o discurso dos direitos humanos? Você poderia argumentar que, digamos, o discurso dos direitos humanos, criado a partir de 48, ele se baseava na ideia de um homem abstrato, né? E não dava conta de uma série de situações específicas de grupos humanos submetidos a sistemas de opressão baseados em critérios, sim, de raça, de gênero. Ou seja, você vê isto como o fato de que os direitos humanos absorveu o tema das identidades. Isto é um problema ou isto foi sinal de um avanço do discurso dos direitos humanos? Eu concordo em parte. Eu creio que foi um avanço, mas um avanço que gera desafios também. Se nós tomarmos o lema da Declaração Universal, o seu primeiro artigo,
prevê todos somos livres e iguais em dignidade e em direitos. Como você lembra, Sérgio, esse todos era um sujeito sem rosto, sem identidade, uma abstração, toda e qualquer pessoa. E aos poucos o direito passa a romper com a indiferença às diferenças, porque há lutas emancipatórias específicas, com vulnerabilidades específicas, com dores específicas. Portanto, a violência que acomete nós, mulheres, é uma violência discriminatória, histórica, sexista, patriarcal, que tem todo um caldo cultural que há de ser visibilizado, até para que haja respostas eficazes, específicas. Por exemplo, fundamental, na minha opinião, até porque tenho até envolvimento histórico com a Lei Maria da Penha, nós litigamos, o Movimento de Mulheres litigou perante a OEA lá atrás, mal imaginava eu que estaria hoje na comissão, mas nós litigamos o caso Maria da Penha perante a OEA. E foi em razão da condenação do Brasil que houve um movimento para que houvesse a Lei Maria da Penha, dando visibilidade. Isso é um tema, deixa eu só fazer um parênteses, porque isso é um exemplo muito interessante. Quer dizer, a Lei Maria da Penha, ela surgiu de uma ação do movimento feminista numa instância extranacional, da OEA. E nós estamos, eu até sugeri aos meus colegas, para honrar os 50 anos da Convenção Americana de Direitos Humanos, e eu tive um período sabático na Harvard University no último semestre, justamente para impulsionar um observatório de impacto estrutural do sistema interamericano. Ou seja, qual tem sido a capacidade do sistema interamericano, mas da ordem, da arquitetura internacional, em propiciar avanços em marcos normativos e de políticas públicas. Outro exemplo, eu pude presidir 1 ano e meio no Brasil a CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Só existe a CONATRAI em razão do caso José Pereira, que chegou à Comissão Interamericana e fruto aí do tema do trabalho forçado. Então é muito importante perceber o quanto, e essa é meu ponto de partida, o quanto a arquitetura protetiva internacional, mobilizada, tendo por oxigênio a sociedade civil articulada, é capaz de fortalecer e contribuir com a democracia, Estado de Direito e direitos humanos na região. De modo que eu acho muito importante as lutas identitárias, sim, mas também entendo, e aí o desafio é trazer esse delicado balanço do geral e do específico. Me parece muito importante que povos indígenas, em razão das suas especificidades, contem com uma declaração específica. Me parece muito importante que as pessoas com deficiência, que sofrem uma vulnerabilidade específica, contem com políticas específicas. Acho que esse é o grande desafio. Direito a porque eu acho que o problema e a vulnerabilidade do discurso dos direitos humanos, o calcanhar de Aquiles, não é o fato dos direitos humanos reconhecerem opressões singulares. Eles têm que reconhecer opressões singulares. Existem opressões singulares de caráter racial, de caráter étnico, de gênero, de orientação sexual. Existe uma série de opressões singulares. O problema é a transição de um discurso baseado na ideia de não discriminação. Esse é o discurso dos direitos humanos original, de 1948, baseado na ideia de que é proibido discriminar, para um discurso baseado na ideia da discriminação positiva. Essa transição nos conduz à imagem de uma sociedade que é configurada por uma série de grupos com direitos específicos, por uma confederação de grupos de direitos, cada qual com a sua própria Constituição, cada qual com as suas próprias leis, cada qual com o seu próprio estatuto. E então entram os nacionalistas e dizem não. A sociedade não é uma confederação de grupos que têm as suas próprias constituições. Nós somos um país, nós somos uma pátria. Nós temos um mesmo hino, a mesma bandeira e, indo mais adiante, o mesmo Deus, o que nos leva de novo ao ser humano abstrato, né? E é uma solidariedade humana universal, que começou muito antes de 48 com a ideia das religiões monoteístas. Somos todos filhos do mesmo Deus, né?
Então, o discurso diferencialista dos direitos humanos, o discurso da discriminação positiva, entrega aos nacionalistas autoritários, que querem lá na frente acabar com os direitos humanos, né? Entrega a eles o discurso da igualdade perante a lei, da igualdade de todos perante uma única Constituição. E entrega a ideia de nação para eles. Abandona a ideia de nação, né? E entrega a ideia de nação para aqueles que fazem da nação o espelho de um governo autoritário. A nação será o que quiser um governo autoritário. Essa é a fragilidade. A fragilidade não está em reconhecer opressões específicas que existem e que têm que ser reconhecidas. A fragilidade está em abandonar a ideia da não discriminação e pela ideia da discriminação positiva. Se isso não for revisto, o discurso dos direitos humanos será um campo fácil de guerra para os nacionalistas autoritários de direita e de esquerda. Retomando esse tema da nação, a ideia de que a nação tem uma reserva de domínio, né? Tem uma soberania em relação à qual, digamos, os organismos internacionais não podem infringir. Né? Digamos, dentro deste espaço territorial onde eu exerço o poder, eu faço o que quero. Isso conflita com a ideia de direitos universais. Então, que nação é essa? Vou só voltar um pouquinho para o Demétrio, que é possível ser, digamos, recuperada por aqueles que não compartilham, digamos, da insurgência nacionalista, mas que sejam uma nação, que é uma nação que se submete aos direitos universais. E, portanto, se submete, sim, a uma ordem internacional, e que, no caso de muitos países, o Brasil é um deles, é artífice dessa ordem internacional. O fato de que o Brasil tenha sido signatário das diversas convenções da ONU no campo dos direitos humanos, não me quer parecer que tenha subtraído a autonomia do governo brasileiro. Sérgio, a não ser se por autonomia se entender, digamos, violar direitos humanos sem nenhum tipo Sérgio, mas de a restrição. tua pergunta é a resposta. A tua pergunta contém dentro dela a resposta. Veja, o que acontece, especialmente a partir do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, embora já tivesse alguns sinais antes, mas o que acontece a partir do pós-Segunda Guerra? As nações exercem a sua soberania, elas não deixam de exercer a sua soberania, elas exercem a sua soberania para firmar tratados através dos quais elas abrem mão de poderes, vamos dizer assim, autoritários que poderiam exercer sobre os seus cidadãos e se comprometem com normas internacionais que restringem o poder de atuação do próprio Estado Nacional. Ou seja, exercendo a sua soberania, não é porque um governo mundial lhes retirou a soberania, como dizem os nacionalistas. Exercendo a sua soberania, elas aceitam restringir a si mesmas, restringir as suas prerrogativas, restringir o seu poder de fazer o mal e firmam tratados internacionais que estabelecem condutas. Isso não entra em conflito com a ideia da soberania. Isso é a soberania reinventada depois das guerras devastadoras entre estados soberanos que praticamente destruíram a civilização. Então, como aprendendo com as guerras devastadoras, aprendendo com o nazismo, aprendendo com o Holocausto. Aprendendo com o regime do apartheid na África do Sul. Sim, mas aprendendo principalmente antes do regime do apartheid. Sim. Depois aprendendo com o apartheid. Mas aprendendo com o Holocausto. Porque a Declaração dos Direitos Humanos foi o resultado da abertura de Auschwitz. Então, aprendendo com isso, as nações disseram: nós precisamos restringir o nosso poder de fazer o mal.
E por isso nós exercemos a nossa soberania para reinventar a soberania, né? Colocando-a, inscrevendo-a no quadro de uma série de tratados internacionais. Eu queria voltar a Flávia, pedindo que você, em casos concretos, inclusive relativos às convenções sobre tratamento do tema da migração, etc., defendesse esse ponto de vista que você mencionou anteriormente, da importância da arquitetura internacional para a efetiva proteção dos direitos humanos nos países. Dito de outra maneira, que, digamos, o Brasil, ao se afastar, ou ao colocar em xeque, ou a fazer críticas à ordem internacional no campo dos direitos humanos, está simultânea e inexoravelmente também fragilizando a proteção aos direitos humanos dentro do Brasil? Sem dúvida, eu concordo com o que o Demétrio dizia, quer dizer, toda a racionalidade o Estado entra no jogo internacional, no livre e pleno exercício da sua soberania, ou seja, contrai obrigações jurídicas vinculantes em matéria de direitos humanos e deve agir de boa-fé. É um princípio básico da ordem internacional, o princípio da boa-fé, e o pactuado tem que ser cumprido. E na minha experiência no sistema interamericano, eu posso verificar o quanto o sistema salvou e salva vidas, o quanto tem contribuído para proteger os mais vulneráveis, para consolidar a institucionalidade democrática e desestabilizar regimes autoritários, despóticos ou populistas e assim por diante. Então, eu creio que é fundamental, acho que nesse cenário, e eu também, aqui, acho que há um consenso do quanto o populismo nacionalista significa, impulsiona autoritarismos. Há relatórios da Freedom House apontando as ameaças à democracia hoje, com a restrição do dissenso, do pluralismo, das liberdades básicas de imprensa, liberdade de associação, de expressão, e o que isso também gera essas polarizações e o discurso de ódio e as intolerâncias e tudo mais. Então, eu sou uma defensora do multilateralismo, acho que nós aprendemos com as duas guerras que causaram sofrimentos indizíveis, aprendemos a criar uma institucionalidade passo a passo, centrada em parâmetros protetivos mínimos, voltados aos direitos humanos, democracia, Estado de Direito. Acho que nós temos que resgatar esse common ground. E também lembrar que hoje há problemas globais, ameaças globais, que demandam respostas globais também. Seja a questão do câmbio climático, amanhã aquela jovem menina sueca está liderando o movimento, então novos atores, então essa jovem liderando, adolescente, um movimento de combate ao aquecimento global. O tema, por exemplo, do combate à corrupção. Tivemos uma sessão na comissão agora na Bolívia, apontando ao quanto a corrupção é uma violação a direitos humanos e transnacional. Havia vários países representados. O tema cibernético, da migração, como você lembra, da imigração, dos refugiados e refugiadas. Ou seja, esses problemas globais demandam respostas globais na ótica da cooperação e solidarismo. E o que nós vemos aí, eu li recentemente um artigo sobre as avós na Áustria contra as políticas anti-migração. Oma Gegenrechts. Ou seja, novos atores. Então, meninas liderando esse movimento que amanhã será deflagrado dia 15. As avós que toda semana na Áustria denunciam as políticas discriminatórias da ultradireita na Áustria. Temos vozes dissonantes e eu creio que aí é que a democracia se sustenta. Flávia, deixa eu falar um negócio sobre global, as avós, porque é interessante isso que ela falou, porque nós temos um problema, e isso está ligado à ascensão dos nacionalismos populistas, que é o problema da fragilidade da memória. À medida em que a Segunda Guerra se apaga, à medida em que o Holocausto se apaga, que o próprio Apartheid se apaga no passado, a memória vai se perdendo e discursos que seriam considerados inaceitáveis algumas décadas atrás, porque a memória existia,
vão se tornando aceitáveis. Então, o nacionalismo populista, ele se baseia em grande parte na fragilidade da memória, na facilidade de esquecer, no fato de que as novas gerações não viveram diretamente aquela catástrofe. É interessante quando ela diz que as avós na Áustria fazem um movimento contra a xenofobia. Exato. Porque as avós se lembram, porque elas viveram, elas sabem, né, que aquilo está ligado a um tipo específico de autoritarismo nacionalista, que foi o fascismo, o nazismo, né, e que não há nenhuma garantia de que não se repita a história. Não há nenhuma garantia que não se repita a história. Né? Então, nós precisamos, inclusive, educar do ponto de vista histórico e reavivar memórias. O site que eu ajudo a editar, né, 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, em grande parte é uma ideia de reavivar memórias. Falar, bom, isso tudo aconteceu. Né? Para que não se repita. Existe uma ordem internacional, existem direitos, existem tratados, existem obrigações contratadas pelos Estados por um motivo histórico. Isso não saiu da cabeça de malucos globalistas. É interessante uma frase só, Demetrio, porque neste discurso do chanceler, discurso dele de posse, a ideia de que a pátria é o lar do amor, né, e que a ordem global é o espaço da opressão. O que você está mostrando é que a história nos ensina que muitas vezes é o inverso. Que o lar deixado por si mesmo não é o espaço do amor. Inclusive, há uma... Não, o nacionalismo é a trincheira dos canalhas, sempre foi a trincheira dos canalhas autoritários, sempre foi. Né? E em que medida, como é que isso aterrissa no Brasil, Flávia? Em que medida este discurso nacionalista, xenófobo, cuja origem não é o Brasil, a origem é sobretudo a Europa, também os Estados Unidos. Como é que ele se incorpora aqui e de que ameaças reais ele nos coloca? Eu posso aí testemunhar com o nosso trabalho na UEA, ainda que eu não possa, como brasileira, lidar com os casos brasileiros, mas houve um alarmante aumento do número de denúncias pautadas em crimes de intolerância. Então, seja em atos homofóbicos, xenófobos, racistas, sexistas. Porque quando o chefe máximo de uma nação cria uma zona de conforto para o discurso do ódio, isto acaba fomentando dezenas de violações. É como se houvesse um license to kill. Ou seja, é muito importante aí a responsabilidade acentuada. Nós debatemos isso também com relação ao uso das palavras. O hate speech é lamentável e é censurável em qualquer situação. Né? No discurso do ódio. Agora, quando ele é pronunciado por alguém que tem uma responsabilidade acentuada por estar no comando, por exercer um cargo público de extrema relevância, o seu efeito ainda é mais devastador. Então, que nós percebemos essa dicotomia do eu versus o outro, o eu contra o outro, e a partir daí há doutrinas de superioridade baseadas em diferenças, sejam de nacionalidade, de raça, etnia, orientação sexual. E a partir daí, se nós avaliarmos o que há de comum, ainda que sejam fenômenos históricos tão diversos, o nazismo, a escravidão, o sexismo, a xenofobia, a homofobia, é se alimentar do palco da intolerância, que é negar ao outro a condição de existência, a condição de sujeito de direito pleno, livre, igual, como pleiteia, como quer a declaração. E aí você abre o campo das piores violações, porque o outro é desumanizado, é inferiorizado. Então, o que nós vemos no mundo, e me chamou a atenção também, é o aumento do antissemitismo na França, em um ano, mais de 70% de aumento de casos de denúncia, casos de criminalização da imigração. Nós, na comissão, temos aí o caso da caravana dos migrantes, a situação das crianças concentradas ali, uma situação degradante. Então, o que nós percebemos é que há este movimento que demanda uma resposta. Eu costumo dizer, como relatora LGBT, inclusive,
há um movimento antidireitos porque os direitos foram conquistados em algum momento. Então, essa é a dinâmica de construção de direitos humanos como lutas emancipatórias, não lineares, complexas, abertas, plurais, dinâmicas, e cujo cerne é salvaguardar a dignidade humana e evitar o sofrimento humano. Acho que esse é o grande... Sérgio, Demetrio, nesse campo, vai lá. O Roberto Schwartz, um livro famoso, falava das ideias fora do lugar. Ele se referia ao liberalismo no Brasil. E ele dizia que o liberalismo é uma ideia fora do lugar no Brasil, o que é uma discussão complexa e polêmica. Eu não sei se o liberalismo é uma ideia fora do lugar no Brasil, mas o nacionalismo populista é uma ideia fora do lugar no Brasil. Deixa eu explicar. Na Europa e nos Estados Unidos, o discurso do nacionalismo populista, que é um discurso contra a China e os mexicanos, contra o imigrante, contra o estrangeiro, é um discurso xenófobo e protecionista. Exato. Ele tem a capacidade, em função da crise da globalização, de comandar maiorias eleitorais, ou quase maiorias eleitorais, de comandar força eleitoral. O discurso do nacionalismo populista no Brasil não tem capacidade de comandar maiorias eleitorais. Bolsonaro não foi eleito com base no discurso do nacionalismo populista, que ele tentou transferir para o Brasil. Ele não foi eleito com base no discurso de ódio às minorias. Ele fez esse discurso, mas ele não foi eleito, as várias pesquisas mostram isso, ele não foi eleito devido a esse discurso, ele foi eleito apesar desse discurso. Ele foi eleito num vácuo político caracterizado pelo colapso do sistema político da Nova República, pelo colapso dos grandes partidos da Nova República, PT e PSDB em particular, pelo descrédito da elite política trazido pela Operação Lava Jato e pela gravíssima crise econômica produzida no governo Dilma Rousseff, principalmente. Então, uma série de circunstâncias se reuniram no tempo para permitir que Bolsonaro fosse eleito com base na rejeição do sistema político existente. E a maioria dos seus eleitores, evidentemente existe um núcleo conservador e autoritário dos seus eleitores, mas tirando esse núcleo minoritário, a maioria dos seus eleitores, e várias pesquisas qualitativas mostram isso, não votaram em Bolsonaro devido ao seu discurso de ódio, mas votaram descartando o seu discurso de ódio. Dizendo, eu voto nele porque ele é contra o PT e o PSDB, porque ele é contra tudo que está aí. Aí essas coisas que ele fala sobre mulheres, sobre homossexuais, isso não acontece no Brasil. Isso é conversa de campanha. Só que não, acontece. É óbvio que acontece. Mas veja, quando você faz pesquisas qualitativas, você ouve dos eleitores esse tipo de reação. Eu voto nele descartando o discurso de ódio dele, porque supostamente isso não acontecerá no Brasil. Claro que acontece. Claro que acontece. O risco está aí e já começa a acontecer cada vez mais. Né? Mas veja, existe uma diferença. O discurso dos nacionalistas populistas, ele é um discurso que está no seu lugar na Europa e nos Estados Unidos. Ele pode comandar maiorias, ganhar eleições ou ir bem eleitoralmente, mostrando a sua cara. No Brasil, esse discurso está fora do lugar. Ele só pode ganhar eleições numa circunstância excepcional de degeneração do sistema político existente. Né? E isso é interessante. Isso é interessante porque as condições são diferentes. Não há como repetir aqui no Brasil o discurso da xenofobia. Nós não temos uma crise imigratória. Não é como repetir aqui no Brasil o discurso do protecionismo. É outro localismo. Campiano, porque o Brasil não está globalizado do ponto de vista econômico. Né?
Então, essas ideias são fora do lugar no Brasil. E, portanto, nós fazemos parte desse movimento geral, mas como singularidade. Sabe Agora, que aí, por favor. Não, um ponto que eu acho interessante que o Demétrio diz, é o que eu acredito também, quando eu até mencionei, buscando criar uma tipologia dos localismos, acho que é o xenófobo, anti-imigração, que é o que nós vemos na Europa, e o Trump, caravana, a criminalização do imigrante. O daqui é diferente. É um localismo paroquialista que se apega a valores religiosos, que se apega aí a um nacionalismo tupiniquim, não é, paroquialista. Então há essa diferença. Agora, eu chamaria a atenção do seguinte: quando eu pude ler o discurso da ministra dos Direitos Humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, estava bastante curiosa de avaliar qual seria a narrativa, se seria também antiglobalista e localista. Discordei de várias passagens no mérito, mas ela faz campanha para o Brasil e diz que o Brasil se compromete com aquela ordem e que é candidato ao Conselho de Direitos Humanos. E que há um convite aberto a todos os relatores temáticos da ONU para que venham ao Estado brasileiro. Então há também uma narrativa contraditória e incoerente, muitas vezes. Não há aí... Eu fiquei feliz de ler essa passagem do discurso, deixa um pouco mais tranquila, ainda que ele não tenha eco, muitas vezes, com o discurso do chanceler, Bendita, que rompe com uma tradição multilateralista, ao menos na retórica. E esse ponto, digamos, estamos chegando no final, em que medida haverá ou não haverá, ou já houve, alguma ruptura do Brasil com uma tradição que vem desde 48, com certos hiatos durante o período autoritário. Mas o Brasil também não se insurgiu contra a ONU no período autoritário. Em que direção vamos? Veja, eu sou ruim para falar sobre o futuro, porque leitores de mapa astral, de Búzios, Tarô, falam melhor sobre o futuro. Mas, falando sobre o presente, não é verdade que nós elegemos um governo que, de uma maneira coesa, se revolta contra a ordem internacional. Não é isso que aconteceu. É uma situação diferente dos Estados Unidos. O discurso do chanceler é uma nota dissonante no governo? Pois é, o discurso do chanceler é a nota de uma facção do governo. Então nós temos facções dentro desse governo. O chanceler não fez só um discurso, mais do que isso. Ele anunciou que o Brasil pretenderia sair do Acordo de Paris, do clima, que o Brasil pretenderia transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, repetindo o que os Estados Unidos e a Guatemala fizeram. E, no fim, o chanceler anunciou que o Brasil, ou propôs que o Brasil abriria um corredor de invasão da Venezuela por Roraima, a ser utilizado por forças americanas, que jamais pretenderam invadir Roraima. Só o nosso chanceler acreditou nisso. E nessa trajetória ele foi congelado. O setor militar do governo traçou um cordão sanitário em volta do Ernesto Araújo, né? E falou: bom, o Ernesto Araújo fala, mas não faz. Então, o governo brasileiro tem várias facções, tem iniciativas contraditórias. O exemplo que a Flávia deu é um exemplo importante das contradições do discurso interno. E não é claro que o governo brasileiro está disposto à aventura de romper com a ordem internacional. Isso não está claro. O que está claro é que tem uma facção dentro do governo brasileiro que está disposta a tudo, né? Mas é uma facção. Para terminar, Flávia, queria, do teu posto de observação da OEA, qual é a imagem do Brasil? Quer dizer,
qual é a imagem que este governo, que tem essas facções, que tem discursos que são contraditórios, que imagem que este governo projeta no espaço da OEA? Acho que é uma cautela ainda. O lápis temporal é curto para uma análise mais detida, mas há incoerência na narrativa. Então, se nós tomarmos o discurso da Damares, o que nós vemos nas nossas sessões da OEA, que nós vimos na Bolívia, agora estivemos sessionando na Bolívia, é a presença do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está jogando o nosso jogo, felizmente, está apoiando, está participando ativamente do multilateralismo no âmbito da OEA, está participando na ONU também, inclusive com esta menção de que o Brasil seria candidato ao Conselho de Direitos Humanos, enquanto Trump saiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, nós temos esses movimentos. Em Davos, não pressionado provavelmente pelos movimentos ambientalistas, mas pelo próprio mercado. O presidente recuou na saída do Brasil do Acordo de Paris, quando empresas e o próprio mercado pressionou. Então, eu creio, esse cenário. O que nós testemunhamos da OEA e nosso aprendizado é o oxigênio do sistema interamericano é a sociedade civil organizada. Eu concordo com a visão do Steve Levinsky que a democracia não será arruinada por um líder e nem tampouco será salva por um líder, já que a democracia demanda um compartilhamento de atores. E eu creio que hoje é mais do que o tempo, não é? Seja relatos da Freedom House, do Pew Research Center, que há aí uma ameaça concreta à democracia, que nós, que a sociedade civil, que todos aí, cada qual ao seu modo, possam dar uma contribuição para o fortalecimento da democracia, do Estado de Direito e da cultura da paz e, em suma, dos direitos humanos. Mas na OEA nós aplaudimos a sociedade brasileira na sua heterogeneidade, uma sociedade muito firme da defesa dos direitos, protagônica, com a voz dos movimentos sociais, as pautas que nos chegam, violência contra povos indígenas, violência contra a mulher, violência racial, o caso Marielle e tantos outros, casos que eu não posso propriamente lidar como brasileira. Então, eu tenho uma grande esperança nesse civismo cosmopolita, que é o que eu acredito, e não no patriotismo xenófobo paroquial. Pedindo licença para o Demetrio, podemos encerrar ou você quer acrescentar? Não. Com essa alocução final, Eu acho que é a melhor possível. Terminamos, é o melhor fecho para a nossa conversa. Queria agradecer a todos aqui quem nos acompanhou. Cobrimos aqui, acho que um vasto terreno. São temas complexos. Se é possível resumir uma conversa que passeou por vários cantos, não só do mundo, mas também da agenda temática, é a ideia de que não faz o menor sentido a oposição entre ordem internacional e soberania doméstica. Não há contraposição da perspectiva, digamos, dos democratas, os defensores dos direitos humanos, entre a ordem internacional e a soberania nacional. Esse tipo de contraposição só tem lugar no coração e nas mentes daqueles que, ao fim e ao cabo, querem cometer violações de direitos humanos e cercear o espaço de liberdade e de democracia. E entendem a soberania nacional como a soberania de um governo autoritário. Exato. Não é por acaso que, para voltar ao nosso chanceler, no mesmo discurso de posse, ele diz: nós temos admiração por aqueles que lutam. E entre aqueles que lutam e pelos quais Ernesto Araújo manifesta admiração, estão a Polônia e a Hungria, que são hoje... E a Itália. E a Nova Itália. E a Nova Itália. Os governos xenófobos da Europa. Exato. Isso, digamos, acho que diz muito sobre o tipo de ideologia que é confusa, mas que tem um certo sentido político preciso, de ataque aos direitos humanos e de ataque à democracia, ainda que, digamos, revestido por um discurso a favor da liberdade. Então, dito isso, tendo dito até coisas que não deveria ter dito, eu termino por aqui. Um abraço.